Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel e Ele cuida de nós. Jesus está nos dizendo por esses dias a respeito de seguir a Ele e não a homens, seguir aqueles que realmente estão inspirados pelo Espírito Santo. Mas como podeis saber, se não tiver o discernimento? Por isso que é importante buscar a sabedoria do alto, a sã teologia de Cristo, porque Ele revela, e Ele nos mostra, através do exercício constante da fé, através do discernimento, aqueles que servem e os que não servem. Ele mesmo disse lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Ele ainda, em João 10:3, diz, o mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. São aqueles que a Bíblia diz, que fazem por interesse. O Deus é o que sonda o intento do coração e da mente. Temos que fazer a obra de forma voluntária, e jamais por interesse, por ambições próprias. E quando se segue o mercenário, quando o lobo afugenta as ovelhas, ele é o primeiro a fugir, porque ele apacenta a si mesmo. Ele não está preocupado com as ovelhas, ele mesmo acaba afugentando as ovelhas. Porque para ser o pastor tem que entrar pela porta do bom pastor. Em João 10:2 diz, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E Jesus diz que ele é a porta, aquele que entrar por mim, vai até o Pai. Aquele que entrar por ele é aquele que está autorizado a fazer a boa obra de forma voluntária. É aquele onde sua palavra ela não é vazia. Ele libera a palavra e há um mover, o poder e autorização no alto dos céus. Porque a palavra humana ela não pode produzir a justiça divina. Principalmente aqueles que estão presos pela lei, presos pelas doutrinas, pelos cerimoniais. Eles liberam a palavra, mas o bom pastor não conhece, porque está segundo a lei foi enfraquecida pelo poder do pecado, não se alcança a justiça e muito menos o cumprimento da lei, porque ela foi enfraquecida pelo pecado. Aqueles que assim seguem, segundo os cerimoniais, estão sempre acometidos de desobedecer a algum ponto, inclusive os cerimoniais, batismo de água, os cultos de ceia, é uma desobediência diante do Senhor, porque Ele disse, de agora em diante não participareis mais do suco da vinícola, somente quando adentrares o alto dos céus ceará com aquele que é digno de celebrar a ceia. Batizai com Espírito e com fogo. São todos cerimoniais que seguem segundo a Babilônia. Alguns fazem por aspersão, outros por imersão. Tudo simplesmente doutrina que não tem efeito, que não liberta, que não cura, porque a palavra, que é a água, que é viva e eficaz transformada no vinho, é que há a libertação do povo, é que se alcança a sabedoria, a sã teologia, do qual há a purificação, há um mover sobrenatural. E aquele que entra pela porta, ele conhece o único bom pastor e bispo bom pastor, e bispo de sua alma. E ele é direcionado através do seu Espírito Santo. Ele não segue as vãs filosofias, doutrinas, debates teológicos que nada acrescenta. Pelo contrário, ele diz, aquele que seguir por mim, eu coloco a palavra em vossas bocas, é certo que haverá divergência entre vós, para que sejam conhecidos os escolhidos. Quando
nós fazemos esta obra de forma voluntária, com alegria, como fonte de alegria, né? Ele nos capacita através do seu Espírito Santo. E há um mover sobrenatural. O reino dos céus é chegado, né? E aqueles que se arrependerem alcançarão a misericórdia e a benignidade que dura para sempre. Mas também aqueles que andam na desobediência, a Bíblia diz, né, que foi um alto preço, um grande sacrifício ali na cruz, e aqueles que sabem desta verdade e a rejeitam, Deus não agrada, né, porque não recebe o seu louvor e nem a sua adoração, porque as suas atitudes não são atitudes daqueles que diziam do mal, porque somente aquele que está sobre a obediência do Espírito Santo é que dizia do mal, e Deus recebe como um sacrifício agradável. Os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, a quem ele disse àquela mulher ali de Samaria, na verdade chegará um tempo que nem em Samaria, nem em Jerusalém se adorará o Pai, porque somente aqueles que estão com o Espírito e em verdade, somente aqueles que afastaram de doutrinas, né, de práticas cerimoniais que nada acrescentam, e sim aqueles que dão liberdade ao Espírito Santo, liberdade que purifica, que santifica, né, e concede um coração aquebrantado e arrependido, do qual ele habita em nós, e ele nos utiliza com graça, com sabedoria. Aqueles que não se gloriam de si mesmo, e antes gloriam em vossas fraquezas, da qual ele nos aperfeiçoa. Aqueles que permanecem na sua dependência, e dia após dia, né, ele nos revela mais um pouquinho, e a revelação é que despedaça todo o jugo, a unção, em mais um dia que a gente continue perseverante no exercício constante da fé, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E ele disse, aquele que crê em mim, farão as mesmas obras, até mesmo maiores, porque eu vou para o Pai e ele está intercedendo por nós junto ao Pai, e ainda nos concede o Espírito Santo, que também é o advogado, é o conselheiro, é aquele que nos adverte a todo segundo, e nós não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, nós permanecemos em retidão, em sinceridade, né, com a piedade como fonte de alegria, né, não por interesse, e ele sonda o intento do coração e da mente e conhece as nossas atitudes, sabe que nós não confiamos em nós mesmos, nós depositamos a nossa confiança no Senhor, que fez os céus e a terra, aquele mesmo que pela submissão, pela obediência do coração, ele conquistou aquilo que ele mesmo fez. O Pai lhe concedeu, ele julga. O Pai não julga, mas ele julga, aonde só se alcança a justiça através da graça, pois pela lei não há o julgamento, e ele é aquele que nos justifica. Deus julgou até o tempo aonde justificou o Filho do Homem. Agora o Filho do Homem é quem nos justifica, né? Ele é que nos concede o seu poder e a sua autoridade, e nós tornamos a própria justiça de Deus como casa do Deus vivo, a unidade da fé, interligados como membro dos membros, da onde nós operamos segundo a sua força e o seu poder, porque ele nos concedeu espírito de ousadia, não espírito de covardia. E nós permanecemos na obediência, como o profeta Samuel disse, muito melhor a submissão do coração do que a gordura dos carneiros. O próprio Jesus Cristo diz o que se resume à lei, amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Amarás o próximo como a ti mesmo. Todo aquele que segue esse grande mandamento, ele alegra quando assim nós procedemos, sem hipocrisia, sendo sinceros de coração,
não com lábios bajuladores, como ele nos disse ontem, porque ele sabe, né, aqueles que servem e os que não servem, aqueles que entraram pela porta e perseveram, aqueles que entraram um dia pela porta, mas voltaram, e ele já não os conhece, porque este é o ministério da iniquidade, que ele diz que muitos vão chegar e dizer: Senhor, mas eu expulsei demônios, eu fiz curas em seu nome, eu fiz obras sociais, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. E em mais um dia que a gente caminhe perseverante, mantendo sempre pela porta, do qual ele é o único bom pastor e bispo de nossas almas. O sumo sacerdote da ordem Melquisedeque, juramento eterno pelo próprio Deus, porque não se achou outro maior. O maior jurou pelo da promessa, a semente de Abraão, que é Cristo, o ungido de Deus, habitou no meio de nós como Jesus Nazareno, o Messias, né? Aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos dá a paz, e em mais um dia perseverante a ele, segundo o tabernáculo de Davi, do qual ele é aquele que restaura a tenda caída de Davi, e nós perseveramos, o leão da tribo de Judá, né? Aquele que Moisés não falou o seu sacerdócio, e em mais um dia nós perseveramos nele. Ele é aquele que rasgou o véu, e nós temos mente de Cristo, e não uma mente cauterizada que leva rumo à destruição, mas segundo a sua mente, segundo a sua força, segundo o seu poder, e toda honra e toda glória seja dada a ele eternamente, e para todos sempre, porque para aqueles que o perseveram com ele, né, quando se terminar o século dos séculos, ainda não é o fim, ali é o começo de alegria, ali haverá a paz, ali haverá os pastos verdejantes, as águas tranquilas, pelo que ali não haverá mais morte. Ali, juntamente com os nossos conservos, porque um é que planta e o outro é que colhe, os anjos é que farão a ceifa, a colheita final, nós estaremos juntamente com eles, porque ali já não se dá de casamento, seremos como anjos, e juntamente com os conservos, o adorando, declarando: Santo, Santo, Santo tu és, aleluias, ou glórias a Deus. E em mais um dia perseverantes, porque nós almejamos aquilo que é invisível, aquilo que os olhos nunca contemplaram, a mente nunca imaginou, mas rumo à salvação e à vida eterna. Para isso, perseverantes na fé e com as boas atitudes que só são possíveis através de Cristo Jesus. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.